retirada do livro de farmacologia do Katsung. Ela mostra aqui a ação do sistema nervoso simpático, dos nervos simpáticos, sobre o sistema cardiovascular nesse esquema. Então, nós poderíamos seguir a numeração aqui. O sistema nervoso simpático ele atua sobre a resistência vascular periférica, produzindo vasoconstrição nas arteríolas e, portanto, elevação da pressão arterial. O sistema nervoso simpático, e aqui estão envolvidos os receptores alfa-1 particularmente, O sistema nervoso simpático atua também nas veias, no sistema venoso, no retorno venoso. Observem que a veia não é um vaso de resistência, até porque o calibre das veias vai aumentando à medida que conduzem sangue ao coração e, portanto, não há resistência nas veias, mas são vasos de capacitância venosa. A sua característica de complacência venosa, ou seja, de estiramento, faz com que as veias apresentem um maior volume do sistema cardiovascular. Então, em torno aí de 70% do sangue, de fato, está no sistema venoso. Apenas em torno de 15% aí está no sistema arterial e o restante estão nos capulares. Então, o sistema venoso ele tem essa capacidade de expansão, tem uma luz maior que o sistema arterial, então ele comporta um volume maior de sangue. E então o efeito simpático sobre os vasos não irá produzir um aumento de resistência, mas sim uma diminuição dessa capacidade venosa, dessa capacitância venosa. Então a venoconstrição reduz a capacidade das veias, e, portanto, irá empurrar sangue em direção ao coração. Isso quer dizer que uma diminuição da capacitância por constrição venosa acaba aumentando o retorno venoso, o enchimento cardíaco, e isso aumenta a pré-carga do coração, o que tende também a aumentar o débito cardíaco e a pressão arterial. Então, observem, aqui também são receptores alfa-1 nos vasos, que respondem também à vasoconstrição por estimulação simpática, seja da noradrenalina ou da adrenalina circulante, mas são efeitos diferentes, mas ambos tendendo a elevar a pressão. Então, o efeito primário aqui sobre a resistência do simpático é aumentar a resistência por constrição arteriolar. E, por outro lado, o sistema venoso, uma venoconstrição diminui a capacitância, aumenta o retorno venoso e, consequentemente, aumenta o débito cardíaco e a PA. O sistema nervoso simpático também atua diretamente sobre a bomba cardíaca, aumentando tanto a contratibilidade, ou seja, a ejeção sistólica, o volume sistólico, como a frequência. O principal efeito é, sem dúvida, sobre a contratibilidade, e isso eleva o débito cardíaco e a pressão arterial. E por fim aqui, o sistema nervoso simpático atua também sobre os rins, estimulando a liberação da renina. Tanto no coração quanto nos rins nós temos receptores envolvidos, são os receptores beta-1. Portanto, um aumento da atividade simpática irá aumentar a liberação de renina, e como nós já vimos, a renina é uma enzima que irá converter angiotensinogênio em angiotensina 1, e essa depois pela ECA é transformada em angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor, favorecendo o aumento da resistência e também aumenta a liberação da aldosterona suprarrenal, a qual retém sódio e água nos rins. Então, o efeito global do sistema nervoso simpático é, sem dúvida, elevar a pressão através do aumento da resistência, da diminuição da capacitância, do aumento da contratibilidade cardíaca e do débito, e também da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, fármacos que inibem a atividade simpática, sem dúvida, vão favorecer uma redução da pressão arterial, sendo úteis para
o tratamento da pressão, da hipertensão arterial, bem como, já que atuam como aqui particularmente os bloqueadores beta, né, já que atuam sobre o coração, com efeito inotrópico negativo, também são úteis no tratamento de algumas cardiopatias, como insuficiência cardíaca e alguns tipos de arritmias. Onde é que os nossos fármacos, então, vão atuar? Ou vão atuar bloqueando receptores alfa-adrenérgicos, relaxando as artérias e veias, e, portanto, reduzindo a resistência e aumentando a capacitância, né, o que faz com que a pré-carga se reduza e o débito cardíaco também, né, isso chamamos de alfa-bloqueadores, ou vão bloquear os receptores beta, né, tendo então um efeito direto sobre o coração, um efeito inotrópico negativo, que reduz o débito, mas também um efeito renal, reduzindo a liberação de renina, que progressivamente vai ter como reflexo a diminuição da angiotensina e um relaxamento vascular. Também nós temos aqui fármacos que atuam em centros de controle simpático no sistema nervoso central, particularmente no tronco cerebral e hipotálamo. Lá eles atuam indiretamente, né, reduzindo, portanto, o influxo da atividade simpática, né, periférica, reduzindo os níveis de noradrenalina liberados e, portanto, tendo um efeito mais global, tanto sobre o vaso, como o coração, como sobre os rins. Né. Esses fármacos são chamados de simpatolíticos de ação central, não são fármacos, na verdade, fármacos que inibem o sistema nervoso simpático, de fato, de primeira linha, e que já também não são mais considerados assim, nós temos aqui particularmente os beta-bloqueadores, né? Os bloqueadores alfa não são de primeira escolha, são uma alternativa. Os beta-bloqueadores também hoje são considerados alternativa, apesar de mais usados quando há cardiopatias associadas. E também os simpatolíticos de ação central, em função aí de também deprimirem outras áreas do sistema nervoso central, causando efeitos como sonolência, sedação. Então eles são limitados aí, apesar de serem extremamente eficientes, porque tem um efeito global sobre a diminuição da atividade simpática, eles são usados mais em hipertensões mais severas, em tratamento de emergências hipertensivas, né? E um deles, que é chamado metildopa, ele é uma escolha, sem dúvida, uma primeira escolha no tratamento da hipertensão gestacional, por não ter assim efeitos significativos sobre o desenvolvimento fetal.